Olá pessoal, estamos aqui dando sequência ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estamos estudando os itens 4 a 9 do capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O tema de hoje é ressurreição e reencarnação. Muito interessante. O texto que traz do Evangelho, ressurreição e reencarnação, é crucial para entender a distinção fundamental que Allan Kardec faz entre esses dois conceitos, desmistificando a interpretação literal da ressurreição da carne e apresentando a reencarnação como uma verdadeira doutrina subjacente às palavras de Jesus. Para entender essa parte do texto, é muito importante considerar o contexto histórico e religioso da época de Jesus, bem como a interpretação que o Espiritismo propõe para os ensinamentos cristãos. Então, vamos nos situarmos na época de Jesus. Então, no tempo de Jesus, a ideia da ressurreição predominava entre os judeus, especialmente os fariseus. Essa crença se referia ao retorno do corpo físico à vida após a morte, muitas vezes associado a um evento apocalíptico, né? Ou ao fim dos tempos, do julgamento final, todo morria e depois, no final do julgamento final, a pessoa voltaria no mesmo corpo para seguir adiante, numa nova vida. Acreditava-se na época deles que os mortos se levantariam dos seus túmulos, então, com seus corpos materiais restaurados para uma nova existência até o julgamento final, como dissemos há pouco. Agora vocês imaginam, na época não tinha lógica. Como e aqueles que tinham seus corpos destroçados nas batalhas, queimados, dilacerados, como ia voltar ao normal? Então, a gente já pensa que é algo que ficava ainda no ar entre o pessoal da época, entre os judeus da época. Então, quando Jesus fala sobre o nascer de novo com Nicodemos, né, que é o tema central do capítulo 4, que é nascer de novo para ver o reino de Deus, utilizavam uma linguagem, né, a linguagem que eles usavam era para a mentalidade da época. As pessoas ainda não tinham como entender o processo da reencarnação. Podia então eles já te davam a ressurreição da carne, é uma volta à vida, mas dentro do contexto histórico deles, era então a volta no mesmo corpo, né? No entanto, Kardec, ele argumenta que Jesus, sendo um espírito superior, falava em um sentido muito mais profundo e simbólico, que não era compreendido literalmente por seus contemporâneos da época. Então, o que a doutrina espírita faz? Vai fazer uma distinção, que eu vou passar para vocês agora, entre ressurreição da carne e reencarnação. Kardec faz uma distinção clara, objetiva, para que todo mundo possa compreender. Ressurreição da carne, literalmente falando, seria, como dissemos há pouco, o retorno do mesmo corpo físico, já em decomposição, para uma nova existência, uma nova vida. O Espiritismo considera essa ideia inconcebível e ilógica do ponto de vista científico e também espiritual. Os corpos se desintegram e retornam à natureza. Se fosse assim, como ficaria, como dissemos há pouco, a questão das pessoas que tiveram seus corpos destruídos, por exemplo, por acidentes, queimaduras e assim sucessivamente? Essa seria a ressurreição da carne. E o que o Espiritismo diz sobre a reencarnação? Que é a interpretação espiritual daquilo que Jesus disse. É o retorno do espírito à vida corpórea em um novo corpo. O espírito é o mesmo, os corpos são diferentes. São outros corpos. Como nós já vivemos muitas e muitas encarnações, já reencarnamos em todos os gêneros, em todas as raças, em todas as situações, e estamos aqui nesse trabalho evolutivo. Hoje,
São homens, já foram mulher, já foram pai, já foram filho, e assim sucessivamente nesse caminho evolutivo. Então, o Espiritismo nos mostra, nos prova que o corpo é apenas o invólucro temporário para o espírito. Quando o corpo morre, o espírito se liberta. E após um período de repouso e aprendizado no plano espiritual, renasce em um novo corpo, em uma nova existência terrena. Esse novo corpo é formado por elementos da matéria, mas é moldado pelo perispírito, o corpo fluídico do espírito. É a ligação entre o corpo material e o espírito, chama-se perispírito, que serve de intermediário entre o espírito e a matéria densa, que é o nosso corpo. A reencarnação, portanto, é a verdadeira ressurreição, mas em um sentido bem mais amplo e espiritual. O espírito, que é imortal, sempre ressurge para novas experiências, mas nunca no mesmo corpo físico que habitou anteriormente. E a ciência comprova. O corpo físico ao redor da natureza, ele é decomposto, acaba. O espírito, sim, se liberta daquela prisão temporária necessária para a nossa evolução. Nós necessitamos do corpo físico para o nosso progresso espiritual. Então, o corpo físico é o meio para que o espírito possa atingir a sua perfeição. É isso que a gente tem que pensar sempre, sempre. Então, e o que o Espiritismo vem comprovar para nós? Existem 3 razões, então, para que a reencarnação e não a ressurreição da carne. Primeira razão. Veja bem, é a única doutrina que trata por isso, que a reencarnação é a única doutrina que é lógica e racional. Harmoniza-se com as leis da natureza e com a ideia do progresso contínuo. Estamos sempre progredindo. Veja bem, olha, volta, termina uma etapa evolutiva, nós desencarnamos, passamos um tempo no mundo espiritual chamado erraticidade e depois voltamos novamente a um novo corpo para quê? Para quitarmos alguma coisa que fizemos erroneamente numa existência passada e aprendermos mais coisas boas e seguimos adiante. Ou seja, quitamos e aprofundamos as nossas virtudes e diminuímos as nossas deficiências morais. Esse é o objetivo da reencarnação, que prova a justiça divina, que é o segundo tema. Primeiro, lógica racional. E explica de uma forma simples a justiça divina. Por quê? Permite que o espírito, por meio das suas sucessivas existências, aprenda e se purifique, reparando seus erros, alcançando a perfeição gradualmente. As desigualdades de nascimento, talentos, provações são explicadas como resultados das nossas experiências passadas. É assim que funciona. É a justiça divina sempre dando oportunidade para que nós possamos reparar os nossos enganos, as nossas atitudes errôneas e seguirmos adiante. Então, a doutrina espírita literalmente mata, entre aspas, o céu e o inferno. Deus não castiga ninguém, não perdoa ninguém. Ele nos dá sempre a chance de nós aprendermos, muitas vezes pelo sofrimento, porque ainda não temos o discernimento para fazer escolhas boas, estamos aprendendo. Então é isso que acontece. Então voltamos numa nova composição física, num novo gênero, homem ou mulher, e seguimos adiante no nosso trabalho, quitando erros passados, adquirindo novas virtudes e eliminando o mal que ainda está dentro de cada um de nós, as nossas deficiências morais. Olha como corre bem, as coisas vão se engrenando na nossa vida quando nós começamos a entender o motivo que estamos aqui, por que estamos aqui, de onde viemos, para onde iremos. O objetivo, por que a minha família, por que meu corpo, por que a minha raça, por que as minhas antipatias, as minhas simpatias, tudo tem uma razão de ser. Olha a beleza dessa engrenagem. Terceiro ponto, vimos que a lógica racional explica a justiça divina, que é o mais importante, e também permite
o nosso progresso moral e intelectual. Então, cada nova existência nos é oferecida novas oportunidades de aprimoramento, tanto em termos de conhecimento intelectual, como também em virtudes. É essa sequência bonita que nós estamos vivendo, que nos anima a irmos sempre em frente. Então, nesse capítulo 4, esses itens 4 a 9, Jesus fala de Nicodemo, Jesus fala, renascer, quem não tem que renascer da água e do Espírito. Vamos fazer uma observação a respeito o que é. Vocês vão ler depois, com calma, quem tem o Evangelho. Quem não tem, pode baixar na internet, em PDF, é de graça, não paga nada, para vocês acompanharem, que aqui eu faço um resumo, para que todos possam ler depois e entender aquilo que foi dito por Jesus. Ok? Então, o que nós podemos entender como o renascimento da água? Renascer da água. A água é vista como um símbolo do nascimento físico da vida material. O espírito, para progredir, precisa mergulhar na matéria, ou seja, reencarnar em um novo corpo. A água, então, representa o fluido vital, o líquido amniótico do ventre materno e a purificação do corpo físico. Nós, quando fomos gerados no nosso corpo físico e o Espírito começou a adentrar, nós estamos mergulhados em quê? Na água. É o renascimento da água, no líquido amniótico, que o corpo vai crescendo até o nascimento dentro do útero materno. Então, é esse importo, é o fluido vital, purificação do corpo físico. Ao renascer da água, então, o Espírito inicia uma nova existência em uma jornada de aprendizado e evolução. Olha a beleza! Sempre renascer, nascer, morrer, renascer. Essa é a nossa trajetória evolutiva aqui nesse planetinha azul chamado Terra. Então, e que é renascer do Espírito? Renascer do Espírito. O Espírito, o que é esse renascer do Espírito? O que significa para nós esse renascer do Espírito? O Espírito, então, representa a renovação moral e espiritual que deve ocorrer em cada nova existência. Nós estamos sempre nos renovando, seguindo adiante. Então não basta apenas voltar a um novo corpo. É preciso que o espírito se aprimore, desenvolva novas virtudes, corrija as suas imperfeições e se liberte das suas falhas. Esse é o objetivo da nossa encarnação. O renascer do espírito é o verdadeiro objetivo da reencarnação. É o progresso moral que se eleva o ser humano e o aproxima de Deus. Esse é o nosso objetivo. Então, resumindo isso aí, o ser humano então precisa passar por essas duas etapas, como dissemos há pouco, essenciais para a nossa evolução moral. Renascimento físico da água, aprimorar-se, retornar à vida corporal em cada nova existência, transformando-se em um ser melhor. Esse é o nosso objetivo, nos tornarmos a cada existência, a cada reencarnação, seres melhores, colocando sempre a supremacia do bem sobre o mal. Esse é o nosso objetivo, dominando nosso orgulho, nosso egoísmo. É assim que a gente vai evoluindo. E o renascimento moral, que é aprimorar-se moralmente em cada nova existência, transformando-se em um ser melhor, mais fraterno, mais amigo, menos rancoroso, menos invejoso, menos maldoso. Esse é o nosso objetivo reencarnatório. Por isso estamos aqui. Então Kardec sugere que muitos dos ensinamentos de Jesus, atentem para isso, que foram interpretados literalmente pela Igreja como a ressurreição da carne, na verdade se referiam à reencarnação. Lógica, veja bem, a doutrina espírita ela é composta de um tripé: razão, lógica e bom senso, que nós podemos colocar esse tripé em todas as nossas decisões materiais até. Razão, lógica e bom senso. Razão. Tudo que aquilo que é ilógico e é irracional,
não pode fazer parte de uma verdade. Pensem bem nisso. Então a gente vai devagarzinho entendendo. Então a dificuldade da compreensão da época de Jesus, do pessoal da época, sobre o nascer de novo, era devido à sua falta de conhecimento sobre a lei da reencarnação, que só seria plenamente revelada mais tarde. Por isso Nicodemo disse, será que eu preciso voltar ao meu corpo? Como que eu vou voltar no ventre da minha mãe? Diz lá no item 5. É exatamente o que Jesus falou. Explicou o renascer da água e do Espírito de uma forma que ainda hoje fica muito mais fácil o entendimento do que o pessoal da época. Ele falava, mas as pessoas ainda tinham uma dificuldade interpretativa daquilo que Jesus falou. E ele tinha que falar de acordo com os ensinamentos da época, com a capacidade de entendimento da época, do pessoal da época. Então, quando ele disse que enviaria um Consolador prometido na época certa, que iria esclarecer tudo aquilo que as pessoas ainda não poderiam, não tinham como ainda compreender de forma racional, lógica e com bom senso, veio a doutrina espírita no final do século XIX, exatamente trazendo as instruções dos espíritos superiores, mostrando a verdadeira interpretação, não a literal, mas a espiritual do Evangelho, mostrando a beleza que é o guia nosso, o Evangelho. Então o Espiritismo nada mais é que o Evangelho redivivo de Jesus, procurando sempre que as pessoas possam se melhorar a cada dia, a cada encarnação. Por isso é bom sempre lembrar, não podemos jamais jogarmos fora essa encarnação que estamos vivendo agora. Sempre é tempo da gente fazer alguma coisa, de reconectarmos com a essência divina que somos. Nós somos fagulhas de Deus. Então, para que nós possamos entender as pessoas, entender a nossa vida, entender os nossos relacionamentos, entender tudo. Tudo isso faz parte da nossa evolução. Pensem nisso com carinho. Veja bem. Então, resumindo, é um estudo breve. Hoje nós vamos ver a parte primeira, que é do 4 a 9. Na semana que vem nós vamos destrinchar, podemos dizer, os itens 10 a 17, ainda falando sobre a reencarnação e ressurreição, para ficar tudo de uma forma bem clara e objetiva, para que ninguém possa ter mais dúvidas a respeito de Jesus. É preciso renascer de novo para ver o reino de Deus. Nós vamos ver o que é o reino de Deus. Onde está esse reino? O reino está onde? É um reino físico que está lá em cima ou que está aonde? Nós vamos entender o que é o reino de Deus. E vai entender que quando Jesus disse que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Pensem para isso. Vamos falar daqui a pouquinho. Então vamos dar uma resumida para que vocês todos possam entender o que estamos falando agora na primeira parte da ressurreição e da reencarnação. Então nós devemos, de uma forma agora clara e objetiva, devemos entender o nascer de novo como a reencarnação, que nada mais é a oportunidade que o espírito tem de voltar à carne para continuar a sua caminhada evolutiva. Pensem nisso, é muito importante. A sua caminhada evolutiva é muito importante a gente entender. Então, na perspectiva espírita, a necessidade de nascer de novo para ver o reino de Deus não se refere a um único evento de conversão nesta vida. Não, mas sim num processo contínuo de reencarnações. Pois a cada nova existência oferece ao espírito uma nova oportunidade de aprendizado e crescimento, um novo nascimento em termos de experiências e possibilidade de progresso moral e intelectual. Olha a beleza. Então, gente, vamos falar. E o reino de Deus? Para ver o reino de Deus, o que seria o reino de Deus? O reino de Deus, na visão espírita, não é um lugar físico, mas sim um estado de consciência e elevação espiritual. Está dentro de nós. Ele vai desabrochando gradualmente, quanto mais vamos nos evoluindo, nos aproximando da espiritualidade, da essência divina e afastando dos apegos às coisas materiais. Então, o reino de Deus, é possível que todos nós possamos ter ele.
Basta que queiramos nos modificarmos e seguindo adiante. Então o reino de Deus nada mais é, nada menos do que um estado de paz, felicidade e harmonia que o espírito alcança gradualmente à medida que se purifica das suas imperfeições através das diversas experiências reencarnatórias. Reino de Deus está dentro de nós. É o despertar da nossa consciência, muitas vezes adormecida, quando nos apegamos ao egoísmo, ao orgulho, ao bater o levou, ao desejar o mal, ao julgar. Então, quando nós passamos a compreender isso, compreensão, isso é fundamental, que isso aí é algo negativo que não nos leva a lugar nenhum, nós vamos eliminando rapidamente, gradualmente, nós vamos devagarzinho, modificando nosso modo de agir, nosso modo de pensar, nosso modo de falar, e assim nós estamos evoluindo, estamos nos aproximando do reino de Deus, que às vezes, mesmo dentro de nós, está muito distante, por incrível que pareça. Então vamos aproximar-nos, vamos fazer desabrochar, abrir nosso coração, mostrar, Deus, eu estou aqui, eu quero me aproximar de Ti. É esse o nosso objetivo. É isso que a doutrina traz para as pessoas, essa motivação para não ao desespero, não à depressão, não à angústia, não ao sofrimento. Entender o sofrimento, que nada mais é, que ninguém é culpado de nós estarmos sofrendo. São reflexos de atitudes nossas que tomamos nesta ou em outras encarnações e que temos a oportunidade agora de fazer a nossa quitação, compreendendo o sofrimento. Quando nós compreendemos, fica mais fácil a que a gente passa por esse ciclo e aí iniciamos um novo ciclo melhor, cada vez melhor. Então, essa relação entre reencarnação e o reino de Deus, podemos dizer que a reencarnação é o mecanismo que permite ao espírito trilhar o caminho em direção ao reino de Deus, dentro de nós, esse estado de espírito, através das sucessivas existências. Então, nessas sucessivas existências, veja bem, o espírito expia, ou seja, repara erros de existências passadas, aprendendo com as consequências das suas ações. Quando eu disse compreender os sofrimentos, é isso, compreender. Por que estou sofrendo? Por que isso está acontecendo comigo? Se não foi dessas existências. Então, vamos ter uma resignação proativa, ou seja, eu quero melhorar para que isso não volte a ocorrer em outras situações. E assim sucessivamente a gente vai evoluindo. Então, expia, reparando os nossos erros e ao mesmo tempo aprendemos, ou seja, vamos aprender novos conhecimentos, adquirir novos conhecimentos e desenvolvendo as nossas faculdades intelectuais e morais também. E, lógico, tudo isso aí, espiando e aprendendo, o que acontece? Estamos evoluindo. Ou seja, nós estamos progredindo espiritualmente, aproximando-nos cada vez mais da perfeição relativa e, consequentemente, do estado de reino de Deus. Reino de Deus, gente, está dentro de nós. Quanto mais nós aprendermos perdão, tolerância, calma, benevolência, não julgamento, nós estamos fazendo o reino de Deus desabrochar dentro de nós. Veja, tudo depende de cada um de nós. Nós somos os únicos responsáveis pela nossa evolução. Quando nós nos aceitamos, a existência que estamos agora tendo, quando nós aprendemos a nos perdoar, porque somos ainda imperfeitos, porque não adianta mergulhar no sentimento de culpa e ficar a vida inteira perdido nesse sentimento e não seguindo adiante. Não, vamos entender, compreender, arrepender, se puder quitar, vamos quitar nesta encarnação, se não, vamos fazer tudo possível para que a próxima seja melhor, compreendendo aquilo que estamos passando agora. Pensem nisso, com carinho, vamos valorizar a nossa vida, ela é muito rápida, passa muito rapidamente. Então, gente, encerrando esse nosso
breve estudo do capítulo 4, do item 4 ao 9. A reencarnação é o pilar fundamental da doutrina espírita, que redefine a compreensão do que é o nascer de novo que Jesus disse, apresentando a reencarnação como uma lei natural e divina da evolução dos espíritos, em oposição à ideia literal e material da ressurreição da carne. Tenho certeza que vocês entenderam um pouquinho. Se possível, depois de terminar a live, veja de novo, desde o início, para que vocês possam compreender e valorizar a vida. Então, estamos chegando ao final. Quero agradecer a todos pela paciência. Estamos aqui todas as segundas-feiras, sempre trazendo o estudo do Evangelho, para que levar às mais e mais pessoas. Vocês, se puderem, compartilhem. Essa live também vai estar no meu canal do YouTube. Vão lá, se inscreva, dê o like também lá no YouTube, para que mais e mais pessoas possam ver, aprender e, sobretudo, se fortalecerem, não se desesperarem, por pior que sejam as situações que estejam passando. Tudo passa. Basta serenidade, calma, confiança e esperança. Esperança, porque tudo tem uma razão de ser. Estamos aqui para aprender, para evoluir. A todos, um grande fraterno abraço, um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima semana, se assim Deus o permitir. Tchau!